falando com Deus, nossos irmãos. Senhor meu Deus, bendito é o nome do Senhor. Pai, estou aqui com a tua palavra em mão, precisando, Pai, do teu Espírito em mim, intercedendo por mim, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível, Deus, me use, Senhor, para que teu nome seja exaltado, seja glorificado por tanto dos irmãos que estão ouvindo a tua palavra, que te ama, Pai, que tem amor pelas coisas boas de Deus. Todos esses irmãos queridos, Deus abençoe cada um deles, seja com eles, Pai. Responde a oração de cada um deles, são tanto, Pai. Eu desejo que tu abençoe a todos e abençoe também preciso de ti, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. Aleluia. Então, meus irmãos, separei para nós meditar em uma palavra pequena que eu encontrei aqui no Tiago 4,10, que diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Uma palavra pequena, meu irmão, curtinha, meu irmão, mas tem um grande sentido ela. Ela tem uma grande importância na minha vida, meu irmão. E eu creio que na sua também. Ela vai mexer muito com a nossa consciência. Aqui está falando a respeito de humilhação, de se humilhar. Olha como é importante a palavra. Veja que a gente lê um versículo desse tão curtinho. Se não tiver atenção, se não tiver os olhos iluminados, não entende o versículo. Está falando para nós humilhar na presença do Senhor. Olha onde é a humilhação. Na presença de Deus, meu irmão. É o que acontece hoje. Como é que Deus me exalta? Como é que Deus nos levanta? Como é que Deus nos abençoa? É quando nós se humilha. O que é se humilhar? Na presença de Deus. Até alguém pergunta: mas eu me humilho, eu vou para o culto, eu pago o dízimo, eu faço todo tipo de sacrifício que meu pastor pede. Mas quando a gente faz isso, meu irmão, a gente não está se humilhando para Deus. Está falando para nós humilhar na presença do Senhor. E aonde é isso, irmão? É aonde você está. Aonde eu estou, eu posso fazer isso. Essa humilhação depende de mim e Deus. De você e Deus. Não depende de ninguém pedir para você, irmão. É interno, é no coração e na mente. É essa pessoa que Deus quer. Aleluia. É essa pessoa que Deus procura, aquele que adora Ele no Espírito e em verdade. Olha, irmão, como é difícil nós acertar com os caminhos de Deus, quanto está sendo guiado pelo homem. Já falei outras vezes, o homem vai guiar o outro homem para ir para o caminho que o homem quer. E Deus está falando aqui diferente conosco: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nós se humilha na presença de Deus, aí Ele nos exalta, Ele nos abençoa, Ele nos responde a oração. Como eu falei agora. E a pessoa diz: não, mas eu estou fazendo. Não está, meu irmão. A gente faz em espírito, é verdade. Olha que cada mensagem Deus manda para nós. O que é que Deus fala para nós? Quando quiser orar, para onde Ele mandou a pessoa ir fazer oração? Quando quiser orar, aonde é que entra? No quarto e fecha a porta. A pessoa faz isso? Não. A pessoa vai lá para a congregação, lá para o meio daquele empurra-empurra, dizendo que vai para ali, para a presença de Deus, buscar Deus, orar a Deus, e Deus ninguém vê. Aonde eu vou? Aonde você vai? Aonde eu estou? Nós não vê Deus. Não pode ver. Ele é Espírito, irmão. Por que eu tinha aqui naquela casa? Olha que palavra que pesa. Por que a pessoa tem que ir ali? Porque se eu chegasse lá na casa que eu ia, chegasse lá, não tivesse homem lá no altar, no púlpito, que tem altar, essas casas têm altar, e Jesus não tem altar. A casa de Jesus não tem púlpito, não tem altar, não tem santuário, é nós que somos tudo isso. Chegasse naquela casa, olhasse lá para o púlpito, não tivesse homem lá na frente, eu ia logo perguntar para alguém: e o pastor? Quem é que vai pregar? É essa a pergunta que vem para todos.
Porque a pessoa vai ver o que é ali? A pessoa vai buscar Deus, a presença de Deus, ou vai, enfim, a fim de ver o homem que está ali na frente? Essa é difícil, meu irmão. É difícil a gente aceitar, mas é a verdade. A pessoa vai para ver aquele homem. Porque se não vê, é o que Jesus falou. Bem-aventurado é os que crê sem ver. Bem-aventurado é os que não viram, mas creram. A pessoa só vê, só crê, se vê. E Deus, nós buscamos Ele em espírito e verdade, como eu falei agora. Olha, meu irmão, olha que mensagem. Essa aqui daqui, eu venho aqui, o Tiago, ele está falando para o judeu. É uma mensagem da velha aliança. Aqui o livro de Crônicas, 2 Crônicas 7:14, conhecido também, é o livro da lei. Mas mensagem de Deus que vem para o nosso coração. Que ela atinge nós hoje, que ela enche a nossa mente, o nosso lábio, o nosso coração, da presença de Deus. Olha aqui o pregador falando, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter do mau caminho, então, lá do céu eu ouvirei a sua oração, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Olha, irmão, que lista bonita para o nosso coração. Isso é uma advertência para mim e para todos nós. Se o povo que chama pelo nome de Deus, quem é que chama o nome de Deus? Todos chamam, meu irmão. Todos chamam. Esses orgulhosos, que dizem que são profetas, que são chamados de Deus, que estudaram, que têm a teologia, eles fez bacharelado, essas pessoas são orgulhosos. Querem falar só do que ele conhece, só do que ele sabe, deixa Deus de lado. Mas sem querer, irmão, sem querer a pessoa fala de Deus, porque, irmão, pode estar do lado que tiver, ou com Deus ou sem Deus, mas essa pessoa chama por Deus. Você não vê a pessoa lá nas drogas, na morte, nas baladas, mas fala de Deus. Fala por falar, mas fala. Está falando o profeta aqui, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar. Primeiro ponto da mensagem. É a outra que falou, humilhação. Se não se humilhar, Deus não fala com a gente, irmão. Deus só fala com aquele que se humilha na presença dele e não na presença de um homem. Pois é. Aí aquele homem grandão, que está ali com as profetadas dele, dizendo que é profeta, ele não quer falar de Deus. Ele quer falar da cabeça dele. Fica soprando no microfone, roncando, parece uma coisa, dizendo que é Deus. Tudo aquilo para ir para a mente da pessoa que está ouvindo, achando que é a presença de Deus. E aí ele fica ali, mas ele sem querer fala de Deus. Por quê? Porque todos chamam pelo nome de Deus. Ele pode dizer assim, na multidão, uma multidão de gente grande, ouvindo ele. Aqui nesse lugar, Deus está falando comigo, já falou em Deus. Deus está falando comigo que tem alguém, aí vai lançar uma profecia, aliás, uma profetada, e a pessoa acredita, porque tem centenas de pessoas ali, com dor no peito, no coração, na cabeça, não sei lá, uma cirurgia marcada, com uma consulta, ele pega qualquer item desse e lança. Tem alguém com uma consulta marcada, com uma operação marcada, ainda para esse mês. Aí cai em cima de alguém, onde tem milhões de pessoas, cada um com problema. Então a profecia é essa. A profecia é criada, que não é profecia, é profetada. A pessoa faz essa profetada e dá certo. O que está do outro lado acredita, é eu. Aí eu tenho uma operação marcada mesmo. Aí cai nessa pessoa, a pessoa tem aquele homem como profeta. Irmão, e nós por não entender, e Deus está falando aqui pela boca do profeta, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro ponto, se humilhar, para depois orar e buscar a face de Deus, ainda tem mais, se converter do mau caminho, porque tem tudo isso, irmão. Às vezes a gente ora, está num lugar desse, muito bonito, organizado, bem arrumadinho, mas quando sai de lá, daquela casa,
Aí vai para a roda dos escarnecedores, vai para as esquinas, vai para o banco da praça, contar piada, ouvir indecência, falar coisa que não deve, aí está na roda dos escarnecedores. Está no mau caminho, está falando Deus, se converter dos mau caminho. Aí que ele ouve lá do céu a nossa oração. E sara e perdoa nossos pecados, e sara a nossa terra, que é o coração. Deus só faz isso quando nós reconhecer essas coisas, irmão. Então essa mensagem parece dura, mas não é. É para o meu bem, é para o nosso bem, é que eu peço para nós, toda vez, irmão. Nós precisamos estudar a palavra. Se nós não estudar a palavra, nós ficar só na palavra do pregador. Esse homem que prega, meu irmão, me perdoe, eu falar correto, que é para diminuir o tempo. Esse que prega pelo dinheiro, irmão, pelo amor de Deus, nunca vai falar corretamente a palavra como ela é. Vai distorcer todo o tempo. Agora o que prega pelo amor, as almas perdidas, as almas caídas, os necessitados, o que cumpre com a palavra de Deus, esse vai trazer a verdade para você. Vai mostrar realmente o caminho que você sabe. Você tem uma Bíblia, você ouve porque você é amoroso, você ama as coisas boas, você tem prazer no que é bom de Deus, mas você conhece a palavra melhor do que eu, meu irmão. A gente vai para essa casa porque não conheceu a verdade ainda, irmão. O dia que conhecer a verdade, como o próprio Jesus falou pela boca de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O dia que conhecer a verdade, irmão, está liberto, irmão. O dia que conhecer a graça de Deus, as boas novas que Jesus trouxe por Paulo. Paulo trouxe as boas novas para nós, trouxe a graça, trouxe a fé. A lei de Moisés parou. Hoje nós estamos nas boas novas. Quando nós conhecer as boas novas de Jesus, nunca mais a pessoa precisa sair de casa para buscar Deus. Que aí a pessoa vai entender que Ele que é o templo do Espírito Santo. Ele que é a casa de Deus. Ele que é a igreja de Deus. É essa pessoa, meu irmão. Como é que a pessoa tem que buscar Deus em outro lugar, sem ele estar dentro de mim? Se eu sou a igreja de Deus, olha o que era que o Cornélio fazia. Buscava Deus em casa, com a família, irmão. Olha que exemplo para nós. Homem não tinha religião. Não ia em lugar nenhum. Mas obedecia à voz de Deus. Falava para a família. Porque, irmão, igreja é melhor para nós do que a nossa em casa. A nossa casa é uma igreja, irmão. Família reunida, onde tem 2 ou 3 reunidos, no meu nome eu estou ali. Jesus fala. E una seu povo aí agora. Você, aleluia. Reúne teu povo, meu irmão, minha irmã, em casa. Ora, fala com Deus, procure ajudar o necessitado. Era o que o Cornélio fazia. E a oração dele subiu. Nunca foi em igreja nenhuma. Nunca pagou dízimo nenhum. Nunca fez jejum nenhum. Nunca fez nada disso, Senhor, nada. Mas Deus ouviu a oração dele. Por quê? Porque fazia certo, andava certo, temia Deus, se humilhava na presença de Deus. É o que precisa para mim e para todos nós. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, seja abençoado por Deus. Não quero o seu dinheiro, meu querido. Graças, meu bom Deus, eu sou beneficiado por Deus. Antes da fundação do mundo, eu já tinha me abençoado, assim que me abençoa você. Em nome de Jesus, seja Deus com vocês e comigo também.